Olá, meninas. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Tá? Tranquilo? Quem tá aí? Deixa eu ver. A Alessandra, a Ângela e a Mayra, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. É, eu vou falar novamente, né? Para quem, não, quem é a primeira vez que participa da aula. As nossas aulas é toda sexta-feira, às 7h30, às 19h30. É 30 minutos, né, de monitoração, de monitoramento sobre o curso, se os alunos estão conseguindo assistir a plataforma, se estão conseguindo ver as aulas, né? Essas aulas, elas são gravadas, depois são postadas eu mesmo posto o link para vocês lá, né? E depois tem as aulas da plataforma, onde foi mandado para vocês o e-mail e a senha. Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês, quem está aqui, a Ângela, a Mari, a Alessandra, conseguiu assistir as aulas da plataforma? Estão em dia com as aulas? O meu é o primeiro dia hoje, professor. Você entrou hoje no curso, né? Isso, hoje. Você é a Ângela, Seja bem-vinda, tá, Ângela? Então, deixa eu muito explicar uma obrigado. coisa para você, Ângela, que você que está acabando de chegar, que provavelmente você não viu, né? Então, assim, foi passado para você o e-mail e a senha, né? Não, ainda não, que eu acabei de assinar o contrato e enviar para eles, né? Ah, tá bom. Então, provavelmente até amanhã, ou até segunda-feira, a mídia passa para você. Daí você vai assistir as aulas da plataforma e todas as dúvidas que você tiver referente ao curso, às aulas, ao conteúdo, você pode perguntar aqui para a gente no grupo, no WhatsApp, tá? Que a gente vai responder para você. Tudo Se bem, você tiver professor, dúvidas obrigado. sobre estágio, você pode perguntar para a mídia. Se você tiver dúvidas sobre alguma coisa da plataforma, você pode perguntar ao professor Danilo. Ou, na verdade, pode perguntar qualquer coisa no grupo que um de nós vai responder para você, tá bom? Eu sou responsável pela avaliação, pelo conteúdo da avaliação e pelo conteúdo do curso, tá? Então, assim, é eu que vou cobrar de vocês a nota, sobre a avaliação, né? A gente vai fazer correção e tudo mais. Mas quem é responsável pela plataforma, se está conseguindo acessar, se não está acessando, né? Se o e-mail não está funcionando, é o professor Danilo. Mas toda dúvida que você tiver, pergunta no grupo que a gente vai responder para você, tá bom? É, Tudo bem, obrigado. acho que a parte da plataforma é tranquilo. Na nossa foto de perfil, né, da turma 35, se você olhar a foto de perfil, é o cronograma do curso, né? Então, assim, toda sexta-feira, às 19h30, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que é visto na plataforma, tá? E qualquer dúvida que você tiver, Angela, você pode perguntar que a gente vai responder, tá bom? E, pessoal, aos demais que não, né, que eu contei aqui, a gente tem, acho que em torno de 15 a 20 alunas no curso, né? Eu perguntei no grupo lá, poucas alunas se interagem. 4 ou 5 que estão aqui presentes comigo, ou alguma outra que interage. Eu entendo que todas trabalham, né? Que umas trabalham, outras não estão em casa. Mas assim, eu não vejo interagir, não vejo assistir às aulas do YouTube. Eu percebi também que são poucas pessoas que estão assistindo a aula da plataforma, né? E assim, alguns comprou o curso e tá meio perdido, não entendi o porquê, né? Então, assim, tá achando que vai ser um curso online que vai ser levado de qualquer jeito, pessoal? Então, vocês estão jogando dinheiro de vocês fora, porque vocês estão no curso errado, né? Esse é um curso que é online, é para vocês é, terem um comprometimento com vocês mesmos, de tirar todo dia 30 minutos, 1 hora para assistir a aula. Se vocês não têm esse tempo, eu peço para vocês que vocês não continuem o curso, que vocês vão estar jogando dinheiro de vocês fora, tá bom? Não faça só pelo estágio, porque eu vou falar para vocês o porquê. Esses alunos que não têm comprometimento, não estou dizendo que são todos, tá? Tem aluno que não tem comprometimento, não consegue assistir às aulas online, não consegue fazer avaliação, são alunos que depois, né,
quando você coloca a avaliação lá, fica ligando para o professor de madrugada para perguntar o que, que é isso, o que, que é aquilo, porque não assistiu às aulas do YouTube, não viu o tutorial, não se interessa e depois fica correndo atrás do professor, né? Às vezes tirando a paz do professor, sendo que toda sexta-feira, 19h30, eu estou aqui presente. Tudo bem, não conseguiu assistir? É só mandar mensagem pelo WhatsApp. Olha, professor, eu não consegui assistir por causa disso, mas eu fiquei na dúvida do conteúdo tal. Será que você pode responder para mim assim que eu puder? é, eu vejo, eu entendo, eu vou assistir a aula do YouTube, né? Que eu ponho para vocês, que são os links, né? Então, assim, eu vejo que não tem comprometimento com o curso, alguns alunos, né? E não sei por que estão fazendo. E depois chega no estágio, né? Que o pessoal, a equipe da SaberX tem uma dificuldade de arrumar estágio, porque vocês sabem que não é fácil. Daí chega lá, não chega com a parte teórica em dia, não entende nada que está vendo da mamografia e depois sai ainda falando mal do curso, que eu acho muito injusto. Sendo que eu estou aqui toda sexta-feira falando com vocês desde a primeira semana, desde que todo o curso foi montado, tirando a Ângela que chegou agora. Eu falei, pessoal, olha, o curso vai funcionar assim, toda sexta-feira vai ter aula assim, a gente vai fazer exercício. Daí eu olho na plataforma, ninguém começou a assistir aulas, poucas pessoas começaram. Daí eu dei mais uma semana para os alunos estudar. Pessoal, você tem um pouquinho mais de tempo, vamos melhorar, vamos assistir, vamos ver o conteúdo. Passou mais uma semana também. Os alunos não interagem, não procuram saber, né? Então, aquilo que eu estou falando, estão jogando dinheiro fora. Se vocês estão fazendo o curso só para colocar no currículo, vocês estão perdendo tempo de vocês. O, o mercado, eles querem alunos diferenciados. Alunos que sabem fazer um processo seletivo, que têm conhecimento da parte teórica. É isso o diferencial quando você vai fazer o curso. E não somente colocar o currículo, pessoal. Então, aí, vamos rever o conceito, tá? Eu não estou fazendo essas aulas, essas aqui para quem está aqui assistindo, pessoal. É que essa aula é gravada e depois é colocado lá no YouTube, tá bom? Então, assim, para todas aquelas que estão assistindo, tá? Porque depois a nossa prova já tem dia para começar, já foi agendada, e eu vou dar a minha prova tranquilamente. Então, independente de quem sabe, não sabe fazer, depois não adianta me mandar mensagem, ficar desesperado, querendo saber de como funciona a avaliação, porque eu não vou responder. O meu comprometimento com vocês é sexta-feira, 19h30. Eu sei os alunos que estão comprometidos e os que não estão. Eu consigo acessar a plataforma, ver os alunos que estão interagindo, eu consigo ver quem está interagindo no grupo. Então, eu estou dizendo que o comprometimento é de vocês. É vocês que estão pagando o curso, é vocês que vieram atrás da SaberX, é vocês que estão interessados no curso. Não adianta querer somente fazer o estágio, chegar lá e fazer um estágio de qualquer jeito, sem conhecimento, achando que o técnico que está lá tem obrigação de ensinar vocês, ele tem obrigação de passar o conhecimento dele para vocês. Se vocês querem conhecimento, a aula está aqui na plataforma, o professor está disponível para vocês. Então, assim, busquem conhecimento, pessoal, tá? Que nada vai cair do céu para vocês, não. Falo novamente. Quem acha que está fazendo um curso online só para fazer está no caminho errado. Eu prefiro que não faça do que sair falando mal depois do curso por aí. Bom, já deixei claro aqui para vocês, porque não é a primeira aula, não é a segunda, não é a terceira, que eu vejo que não tem muito comprometimento dos alunos. Eu entendo que a metade trabalha, que estuda, que façam outras coisas, que é normal, não estou falando que é obrigatório, mas depois que você coloca a aula lá no YouTube, você vê que ninguém assistiu, você vê que as aulas da plataforma também não estão assistindo, mas o curso está seguindo. Depois quem vai cair no estágio, depois que se acontecer alguma coisa lá, para você, mas eu não aprendi nada. Não, as aulas foi dada, é vocês que não tiveram interesse, tá bom? Então, como combinado, já estamos na terceira aula, terceira semana de aula, né? Eu comecei a dar uns exercícios para alguns alunos e eu percebi que os alunos não tinham estudado. Eu falei, pessoal, eu vou dar um tempinho a mais para vocês estudarem, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento para a gente responder esse exercício juntos, tá? Esse foi o combinado. Então, eu estou aqui cumprindo com a minha palavra, tá? Então, vamos começar nosso exercício aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho da história da mamografia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode perguntar aqui no chat, pode abrir o Viva Voz e falar normal, tá bom? E eu vou fazer umas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem. Independente, pessoal, se está certo, se está errado, pode chutar, não tem problema, tá? Ah, professora, eu não consegui assistir, tudo bem.
Mas vamos interagir com a aula. Pode chutar errado, não tem problema, mas o importante é a participação, tá bom? Quando e por quem foi realizada a primeira mamografia em vivo, pessoal? Eu acho que a gente falou isso semana passada. Albert Salomão, Raul Leborgne, Stanford Arre ou Robert Egan? A, B, C ou D? Lembrando, pessoal, que depois, mais para frente, a gente vai ter também um quiz que a gente utiliza, tá? Isso, pessoal, a resposta certa é a letra A, Albert Salomão, tá? Ele foi o responsável em fazer a primeira mamografia em vivo, um ser vivo, vamos dizer assim, numa paciente, né? Quem sugeriu a compressão da mama? Geraldo de Dodge, Raul Leborgne, Charles Gruz ou Copans? A, B, C ou D? Letra B, Raul Leborgne. Isso mesmo, pessoal. Gostamos de ver. Gente que fez a lição de casa. Quando e onde chegou o primeiro mamógrafo do Brasil? 1971, IBCC, 1965, Hospital das Clínicas, 1967, Hospital do Amor e 1980, Instituto ICESP. ICESP, na verdade. Letra A, 1971, IBCC. Às vezes pode parecer umas perguntinhas bobas, pessoal, mas todas as perguntinhas aqui foi tirado em provinha de concurso público, tá? Então, assim, quando você faz uma prova de mamografia, cai várias coisas. Cai a conhecimento geral, cai sobre a história, sobre técnica, né? Por isso que é bom você ter bastante... estudar várias coisas, né? Não somente a parte de posicionamento. Em qual ano foi criado o primeiro mamógrafo e por qual empresa? 1930 GE, 1971 Hologic, 1960 Siemens ou 1966 GE também? A, B, C ou D? Mayra falou A e Amanda falou D. A resposta certa é letra D, 1966 a GE. Ok? Peraí, pessoal. Agora eu fiquei na dúvida aqui se foi a letra A ou a letra D, hein? Espera que eu já confirmo para vocês. Qual empresa desenvolveu o aparelho de tomossíntese? Qual empresa desenvolveu o aparelho de tomossíntese? Siemens, Hologic, Philips ou GE? Alguém sabe me responder? Letra A, Siemens. Qual finalidade? Isso aqui, pessoal, é uma pergunta que cai muito nas provas, muito, e às vezes as pessoas não sabem responder. Aqui, claro que eu acho que vai ficar evidente para vocês. Mas qual a finalidade do exame de mamografia? É prevenir o câncer? É diagnosticar precocemente? É evitar o espalhamento? Ou fazer os exames, as chances de ter CA de mama são mínimas? Letra B. Ó, por que não há? Alguém sabe me dizer o porquê não há? Se eu perguntasse isso para vocês numa avaliação, vocês saberiam me responder? Assim, pessoal, por que não prevenir o câncer? Não tem como prevenir. Você consegue prevenir é o seguinte, olha, por exemplo, vou fazer aqui uma comparação. Evitar de fumar, você não fumando, as chances de você ter câncer de pulmão é muito grande. Mas quantas pessoas que vocês conhecem que não fumam, que já tiveram câncer? Várias, né? Então, assim, ele não consegue prevenir. Você consegue diagnosticar precocemente. Por exemplo, eu fazendo mamografia, eu vou prevenir? Quer dizer que a mamografia vai evitar que eu tenha câncer de mama? Não. O que eu consigo? A mamografia, a finalidade dela é eu diagnosticar precocemente o câncer de mama. Então, por exemplo, se eu conseguir diagnosticar no começo,
né? Os primeiros indícios de câncer de mama, eu consigo tratar a mama, a chance de sobrevida, a chance do diagnóstico ser positivo, dessa paciente sair curada, é muito maior se ela descobrir o câncer de mama, né, em estágio avançado. Então, a mamografia, ela não consegue evitar, prevenir. Ah, eu vou fazer mamografia e eu fiquei livre, eu jamais vou ter câncer. Não. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é prevenção. A função dela é fazer que você consiga descobrir precocemente e conseguir tratar. Quanto mais rápido você consegue tratar, mais chance você tem de curar essa doença, tá? Essa é a função. Então, qual a finalidade do exame de mamografia? É diagnosticar precocemente o câncer de mama, bom? De acordo com a publicação feita pelo Ministério da Saúde, onde foi feitos os primeiros registros de tumores encontrados nas mamas? Alguém sabe me responder? Foi encontrada onde? Ó, de acordo com a publicação feita pelo Ministério da Saúde, onde foi feitos os primeiros registros dos tumores encontrados nas mamas? Qual povo foi feito? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha aula? Vocês estão conseguindo ver as perguntas? Sim, né? Então tá aqui, ó, os egípcios, gregos, orientais e muçulmanos. Os primeiros estudos da mamografia publicado, feito, encontrado, foi pelos egípcios, né? Os egípcios, naquela época, encontraram uma múmia, né? E viu que a paciente, ela estava, né? A múmia que foi mumificada, ela estava sem a mama. Então, foram encontrados ali pergaminhos, né? Estudos que mostravam que, naquela época, as mulheres, né, já morriam de câncer de mama e eles tiravam a mama para fazer estudo. Então, primeiros tumores encontrados na mama foram pelos egípcios. Por quê? Porque encontraram uma múmia, né, mumificada e viu que ela estava sem uma mama e estudaram ela e viu que ela morreu de câncer de mama, tá? Aqui, pessoal, primeira vez que se mencionou o câncer na história da humanidade foi um papiro egípcio, né, no ano de 2600 a.C. Lá estava o relato de 48 doenças feito pelo médico egípcio Imhotep. A doença número 45 foi descrita como massa saliente no peito e que se espalhava pelo, né, por ele mesmo, pelo peito. Eram frias, duras e densas como uma fruta. Dificilmente haveria uma descrição mais vívida do câncer de mama. Isso foi, né, os primeiros relatos. Mas na sessão intitulada Terapia, apenas nada mais, né, a animadora frase não existe. Depois dessa, ficamos sem notícia da doença por 2000 anos. Só aparece de novo em relatos de Heródoto, né? Aqui que entra os gregos, né, que estavam falando aqui, ó. Né? Em 440 a.C., nos textos estava a história de Atosa, rainha da Pérsia, que no meio do seu reinado descobriu um caroço que sangrava em seu peito. Provavelmente um câncer de mama em processo inflamatório. Bom, e aqui, né, tem uma figurinha aqui, ó, falando que Imhotep é considerado o primeiro sábio da humanidade. Foi um homem de muita sabedoria, né, e muito conhecimento, sendo também considerado desde os antigos gregos como o primeiro grande polimata. Além disso, também é conhecido como arquiteto de obras conhecida e documentada. Quem quiser, pessoal, mais informações sobre isso aqui, ó, o link está aqui, tá bom? A palavra câncer foi utilizada por Hipócrates para denominar uma massa tumoral. Qual animal ele utilizou para fazer essa analogia com esses tipos de células encontradas no tumor? Caranguejo, camarão, estrela do mar ou caracol? Letra A, caranguejo. Perfeito, a todos que responderam aí. Amanda, Nayara, Alessandra. Hipócrates é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da medicina, frequentemente considerado o pai da medicina, apesar de ter desenvolvido tal ciência muito depois de Imhotep, no Antigo Egito. Daí aqui conta um pouquinho da história do caranguejo, né? Nomes de doenças antigas no conto histórias. E no caso do câncer não poderia ser diferente. Na literatura médica foi, né, por volta de 400 anos antes de Cristo,
né? Que um termo para câncer apareceu pela primeira vez, via Hipócrates, né? Considerado o pai da medicina. Ele colocou o nome de carquinos, né? Vindo da palavra grega que significa caranguejo. Descrevia um tumor com vasos sanguíneos inchados à sua volta, que fez o médico lembrar de um caranguejo enterrado na areia, com as patas abertas. A definição de câncer de Hipócrates não é a mesma que conhecemos hoje, né? A gente sabe, pessoal, que as células cancerígenas, por que que elas, se elas se modificam, né? A grosso modo, essas células, elas sofrem uma mutação, né? A gente conhece a célula como redondinha, a célula, o ovo, né? É a maior, é a maior célula que existe. Então, se você pegar o ovo, ele é uma definição melhor de como que é a nossa célula, nosso corpo. Quando uma célula, ela sofre uma alteração genética por causa de, tipo assim, vários fatores, né, que pode ocorrer na nossa vida, ela sofre uma mutação. As células de câncer de mama é a mesma coisa. Se você pegar o câncer de mama e colocar lá no microscópio e ver as células, elas são todas danificadas, elas são assim todas irregulares. Ela não é redondinha, como, por exemplo, o núcleo do ovo. Ela é toda indefinida, ela parece uma estrela, né? Ela é toda sem formato. Por isso que naquela época ele usou com caranguejo, por causa das patas, por causa do enraizamento que fica as células, entendeu? Mas hoje não se usa mais, tá? Dr. Albert Salomão, depois de 18 anos da descoberta do raio-x, encontrou pequenos pontinhos grão de sal que ele denominou de grãos de sal, microcalcificações, pontinhos brancos ou granulados. Microcalcificação, pessoal. Põe essa palavrinha na cabeça de vocês, todas vocês, meninas. Microcalcificações é o que a gente mais vai ouvir na mamografia. Eu acho que quem já assistiu a aula já entendeu o que que é microcalcificação. Alguém pode me responder o que que é microcalcificação com suas próprias palavras? Alguém que assistiu a aula consegue definir para mim por que que surgiu essas microcalcificações? Alguém? Vocês viram esse termo nas aulas? Meninas, vocês estão aí? Falem comigo. Alguém lembra de alguma coisa disso? Então vamos lá. Ó, microcalcificações é assim, pessoal. Quando começaram os primeiros estudos da mamografia, que conta toda essa história, como é que os estudiosos na época, os físicos, Ângela, está na aulas online. Tudo que estou falando aqui é um resumo das aulas que estão lá na plataforma, tá? Tudo que eu estou falando aqui já foi dado em conteúdo na plataforma. Quando você entrar lá, tem, por exemplo, assim, módulo um, História da Mamografia, e é dividido o módulo um em vários pedacinhos. Tem uma aulinha de 15, 20, 30 minutos, depois tem uma de 10, e no finalzinho tem esse mesmo chat, tá bom? Então tá assim, pessoal, ó, os estudiosos pegavam a paciente que tinha câncer de mama, que desenvolvia aqueles tumores. Como que vocês imaginam que é um tumor na mama? É um tumor assim, quando está em grau avançado. É grande, pessoal. O tumor sai para fora, fica aquele monte de ferida. Então, aquelas mulheres que tinham aquelas tumores, às vezes elas morriam, né? E os estudiosos tiravam a mama dela e faziam estudos. Começaram os primeiros estudos da mamografia assim. Eles pegavam aquelas mamas, faziam radiografia naquela época, raio-x ainda, né? Estava ainda começando os estudos com os aparelhos de mamografia para chegar no que é hoje. E eles perceberam que os tumores, né, com grau de quanto mais agressivo, mais malignos eles eram, eles encontraram uns pontinhos que foram denominados de microcalcificações. Essas microcalcificações são os pontinhos brancos que aparecem, né, em tumores nas mamas. Mas é qualquer tipo de microcalcificação? Não. Depende da sua quantidade,
da sua característica e da sua morfologia e aonde ele se apresenta na mama, né? Então eu não posso falar que qualquer paciente que tem microcalcificação na mama, né, tem câncer de mama. Não. Entendeu? Então, assim, a paciente faz mamografia e o médico avalia. Se ele ver microcalcificações na mama, eu não estou falando de calcificação, estou falando de micro, tá? Existe uma diferença aí. Calcificação é uma coisa, microcalcificações é outra. Micro vem de pequeno e de muitas. Então, microcalcificações nas mamas tem característica, né? Cria um alerta na cabeça do médico que está relacionada com tumores malignos, mas não é qualquer microcalcificações. Então, durante o curso, a gente vai ver bastante conteúdo sobre isso, tá bom? Mas coloque isso na cabeça de vocês, tá bom? Ó, por exemplo, essa é uma incidência crânio-caudal, né? E aqui seriam as microcalcificações, pessoal. São esses pontinhos brancos aqui, ó. Quando o médico ele vê esse tipo de microcalcificações, cria um alerta na cabeça dele que isso aqui tem ligação diretamente com tumores malignos, tá bom? Então, quando a gente está fazendo a mamografia, como eu já disse aqui, a mamografia ela não é para prevenir o câncer. Não existe isso. Você consegue diagnosticar, você consegue descobrir o que você tem na mama precocemente, rapidamente, e consegue tratar. A sua chance de sobrevida, de você curar o câncer é muito alta quando você descobre a doença no início. Então, a função da mamografia é diagnosticar precocemente o câncer de mama, para que a chance de sobrevida do paciente seja maior. Até aqui tudo bem, né? Então, quando nós técnicas estamos fazendo a mamografia, a gente vê que existe microcalcificações na mama, cria um alerta na nossa cabeça e a gente pode sinalizar para o médico, doutor, dá uma avaliada nessa mamografia com mais urgência, porque eu vi microcalcificações nela. Microcalcificações, pessoal, esses pontinhos brancos têm relação, dependendo da sua quantidade, da sua morfologia, de como ela se apresenta na imagem, ela tem ligação direta com tumores malignos. Por isso que quando o médico vê esse tipo de lesão na mama, ele tem um alerta na cabeça dele. Fala, peraí, deixa eu avaliar melhor esse exame. Meninas, até aqui tudo bem? Vocês conseguiram entender o que é microcalcificação? Tudo bem? Então tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode ir parando, pode ir perguntando, que a ideia aqui é vocês tirarem dúvidas de vocês, tá? Estou aqui para isso. Dr. Raul Borg verificou que se alternar alguns parâmetros no equipamento, poderia obter-se melhor contraste na imagem. Quais são esses parâmetros? Redução do KV, colimação do cone, compressão da mama ou nenhuma das alternativas? Então, pessoal, aqui foi uma pegadinha, porque todas essas perguntas estão certas, tá? Todas essas respostas. Se vocês perceberem, eu não sei se alguma de vocês, alguma de vocês são técnicas formadas há bastante tempo ou pouco tempo? Porque se for pouco tempo, vocês ainda lembram da aula de mamografia que vocês tiveram, né? Então, assim, na aula de mamografia que vocês tiveram, não sei se vocês fizeram estágio em mamografia, mas vocês perceberam, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui fez estágio de mamografia? Alguém fez? Então vamos lá. Por que, pessoal, que quando você vai fazer uma mamografia, o KV, né, quilovoltagem, é menor que o KV que é utilizado, por exemplo, no raio-x de mão? Alguém sabe me responder essa pergunta? Isso foi explicado também na aula da plataforma. Por que, pessoal, que na mamografia a gente usa um KV tão baixo e no raio-x se usa um KV tão alto? No raio-x existe osso, pessoal, e na mamografia não existe.
Então, por exemplo, se eu vou fazer uma mama, a gente mede a quantidade de kV que a gente vai dar naquela mama, né? A técnica que vai ser utilizada é de acordo com a espessura da mama. Por exemplo, uma mama que tem uma espessura 4, 28 kV. Uma mama que tem espessura 5, 29 kV. Uma mama que tem espessura 6, 30 kV, né? Então, você pode ver que a diferença de um pontinho de 28 para 29 na mama faz uma diferença muito grande. Sendo que se você for fazer um raio-x de mão, se você está, por exemplo, com 40 e, deixa eu ver, 50 kV, colocar 60, é pouca coisa. Por quê? Porque no raio-x a gente tem osso para atravessar, sendo que na mama a gente não tem osso, a gente tem tecido. E a gente vai aprender mais para frente sobre os tecidos da mama. Então a gente usa uma redução de kV, o kV é baixo.